Quem fala pouco erra pouco, por favor. Mais respeito com aquele que já provou seu valor. Sustenta o corpo, dá força à economia. O agro é mais do que presente em nosso dia a dia. Quem fala pouco erra pouco, por favor. Mais respeito com aquele que já provou seu valor. Sustenta o corpo, dá força à economia. O agro é mais do que presente em nosso dia a dia. Sem mimimi, o negócio é mumumu. Alimentando sonhos de leste a oeste, norte a sul. Nós dedicamos um brinde ao seu deleite. Por sabor ou por saúde, beba mais leite. Sem mimimi, o negócio é mumumu. Alimentando sonhos de leste a oeste, norte a sul. Nós dedicamos um brinde ao seu deleite. Por sabor ou por saúde, beba mais leite. Bom dia. Opa. Bom dia, tudo bom? Se me pegaram e me flagraram hoje com meu picolé de leite condensado. Que delícia, né? Quem é que não gosta do bom leite condensado? Não fora os diabéticos, né? Mas você já pensou quando você era criança? Aquele pudim, né? Aquele doce feito com aquele delicioso leite condensado. Pois é. Meu amigo, minha amiga, meu camarada e minha camarada, meu muito bom dia ao nosso programa. Hoje a gente tem que falar do assunto da semana, um assunto doce, ou ao menos agridoce, que é falar do leite condensado do Bolsonaro. Deu muito o que falar, essa história do leite condensado. Deu muito o que falar, inclusive a volta, não é, do mito ao seu velho estilo furibundo, verborrágico, voraz, feroz, dizendo para que o delicioso leite condensado seja enfiado, sabe-se lá, no fiofó lá da imprensa nacional, da imprensa brasileira. Se não, dá só uma olhadinha aí nos vídeos da semana e veja a nossa claque bolsonarista aplaudindo a postura corajosa do mito adocicado do leite condensado. Milhões e meio de lata de leite condensado. Vai pra puta que o pariu, Atenção, o rabo de vocês da imprensa, essa lata de leite condensado toda. Pois é, você já deve estar careca de saber como é que deu essa treta aí do leite condensado, mas não custa nada a gente recapitular. Existe o portal da transparência. Inclusive, pouca gente no Brasil dá valor a isso. Até porque quem tem acesso à internet, a gente pode, de fato, através do portal da transparência, escarafunchar todo o gasto público feito no país. E encontrar, inclusive, contradições ou algumas incongruências, que foi exatamente isso que foi encontrado essa semana nos gastos lá da presidência da República. Não são gastos do Bolsonaro, são gastos da presidência, órgão ao qual, no caso, ele é o chefe. Ele é o chefe do Poder Executivo. E o que foi percebido dos gastos com alimentação? Bom, além do governo o governo Bolsonaro ter gastado muito mais que os governos de Fernando Henrique, Lula e Dilma, se você pegar uma somatória geral, é só comparar, um gasto aí de quase 1 bilhão com alimentação, você tem aí um gasto de 15 milhões de reais. 15 milhões das verdinhas, com nota de 200, que você não encontra no comércio, ou de 100. 15 milhões com leite condensado. E cerca de 2 milhões com chicletes. Pois bem, além de você ter uma cifra que deve arrepiar nutricionistas e dentistas, você fica se perguntando, poxa, mas por que tanto leite condensado e por que tanto chiclete? Por que tanto bolo, brigadeiro ou pudim?
Apesar, né, de eu adorar doce, não comer muito, mas adorar doce, eu sei aqui que tem pessoas que são docólatras. Tem gente aqui que está assistindo o canal que já está pensando, né, em qual doce vai comer à tarde. Não é isso, companheiro ou companheira? Pois bem, mas meus amigos formiguinhas que adoram comer doce, vamos imaginar um gasto aí de 15 milhões com leite condensado. Para onde é que vai desse derramamento de leite? Esse derramamento gostoso aí de leite condensado? Pois bem, o presidente tentou explicar. E o explicou dizendo que era para as Forças Armadas. Aí você imagina, né? Nossos representantes do Exército Brasileiro, valorosos e fardados defensores da pátria, engordados com leite condensado. Eu imaginava que, eu que sou filho de militar, imaginava que não se tomasse tanto leite condensado assim, ou que não se precisasse, né? Apesar de que a gente sabe que os nossos soldados, os bravos guerreiros, precisam ter energias renovadas para poder defender a pátria. Só que eu fiquei me perguntando, eu tenho inclusive um livrinho, eu não sei nem se ele está aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui se faz ao vivo. Deixa eu ver se eu acho aqui esse livrinho para vocês. Deixa eu ver aqui. Não estou visualizando. É um livro sobre... Ah, achei. Olha só. Tá aqui, ó. Olha só isso aqui. Roma Antiga. Olha só que barato. Aqui se faz ao vivo. Esse livrinho aqui, ó, que é um livrinho que eu comprei no Rio Grande do Sul, é um livrinho bem básico, mas bem legal, cheio de ilustrações e gravuras. Ele fala de um capítulo da história, que é a história de Roma, né? A história da Roma desde que a Roma era uma republiqueta até se transformar num império. Pois bem, e tem uma parte referente aos gladiadores e às legiões romanas, que basicamente eram as forças armadas dos imperadores. E o que você acha que eles se alimentavam? A alimentação desses guerreiros era basicamente de proteínas, de carnes e de cereais. Não se falava de leite. Leite cabra ou leite, enfim, leite condensado, como a gente pensa hoje em dia. Então, só para você refletir, a gente fica imaginando, será que nossos soldados realmente precisam de tanto leite? Bom, de qualquer forma, o presidente Bolsonaro está aí para tentar explicar. Eu quero honrar mais que vocês da imprensa, essa lata de leite condensado toda. Milhões e meio de lata de leite condensado. É pra p*** que eu pariu, cara. Eu quero honrar mais que vocês da imprensa, essa lata de leite condensado toda. Como se não bastasse a disfarçatez dessa história do leite, dá uma olhadinha, né, do que foi dito por um médico sanitarista no Jornal da Cultura acerca dessa questão do leite condensado. Esses gastos aí com leite condensado e qual a opinião de um médico acerca aí dessa superdosagem glicêmica dos gastos do governo federal. Bom, doutor Gonzalo, que eu saiba, leite condensado, chiclete e pizza não fazem tão bem à saúde assim. E tampouco o leite condensado é um dos alimentos mais adequados para as pessoas que praticam atividades físicas, ou eu estou equivocada? Não, você está certa, né? E o nosso Exército, mais uma vez, demonstra uma profunda ignorância na utilização adequada de alimentos para os seus soldados, né? Vê-se que o desastre no Ministério da Saúde tem uma explicação. Estão todos muito mal alimentados. E num país em que falta até oxigênio, é um pouco difícil de engolir esses números relacionados a esses alimentos, né, doutor? Olha, para um país que está na situação que o nosso país está, esse número de latas de leite condensado não dá para os 340 mil homens das Forças Armadas. Com certeza, aí tem muito mais equívocos que nós vamos ter que corrigir e, principalmente, ver se conseguimos melhorar a qualidade dos nossos soldados. Bom, mas o governo que é governo e o governo do mito,
não é, do mito tem que reagir. Ora, não sei se você percebeu, mas a claque bolsonarista ficou muito calada, ficou muito caladinha desde a semana passada, quando saiu aquela pesquisa da Datafolha, indicando ali a perda de popularidade do governo Bolsonaro. Naturalmente, né, com toda essa crise da vacina, né, com essa dificuldade do governo, que já começou de forma tardia a vacinar a população brasileira, e só vacinou um pequeno percentual até agora, uma população de milhões de brasileiros. Tem Manaus, que já falamos aqui no vídeo, e tem uma série de outras questões, como, por exemplo, a treta do governo Bolsonaro com a China e agora tendo que engolir a Coronavac. Então, tudo isso fez com que os bolsominions, os militantes bolsonaristas, tivessem ficado calados, até porque o seu chefe também se calou. Até que chegou a gota d'água, como diria a música do Chico Buarque. E a gota d'água, na verdade, foi a gota de leite condensado. Desceu agora, em que o presidente, né, voltou a mostrar a sua arminha, no caso a sua arminha verbal, atacando a imprensa. Com palavras chulas, de formas deselegantes, de formas insultosas, mas de formas que fazem aí a alegria de sua claque, inclusive do seu próprio chanceler, do seu ministro das Relações Exteriores, o senhor Ernesto Araújo, que estava lá para aplaudir efusivamente e sorrir diante dos xingamentos do presidente Bolsonaro à imprensa nacional. Quando eu vejo a imprensa me atacar, dizendo que eu comprei 2,5 milhões de lata de leite condensado, vai pra puta que eu pariu! Se você da imprensa, essa lata de leite condensado toda. Até porque a nossa fonte é outra. 370 mil homens que estão também programas de alimentação via Ministério da Cidadania, também alimentação via Ministério da Educação, entre tantos e tantos outros. As acusações levianas não levam a lugar nenhum. E se me acusa disso, senão eu não tenho do que me acusar. Você acusa de ter comprado 4 milhões de reais de chiclete, e quem já fez no exército, já não tem um catanho, o pessoal sabe que é catanho, que é serviu, se há um chicletinho lá dentro. E isso não é mordomia, não é privilégio, nada. E deixar bem claro, amanhã na live, junto com o ministro Wagner Rosales da CGU, vamos demonstrar tudo isso. Inclusive, em 2014, a Dilma comprou mais leite condensado do que eu. Diz o destino que uma pandemia que pode ser fabricada nos atingiu no início do ano passado. Nós continuaremos nessa cadeira até o final de 2022, tenho certeza disso. Não adianta falar que tem 40 processos de impeachment, Roberto Jefferson, se juntar todos, sem mudar nada, absolutamente nada. Proposta do partido de esquerda, com PT, PCdoB, PSOL, ou até mesmo a OAB, não leva a lugar nenhum, a não ser para causar transtorno e inquietação na sociedade. Pois é, para os bolsonaristas, os insultos do presidente à imprensa, lembra da Globo Lixo? Ou da CNN Lixo? Ou dos ataques lá ao William Bonner, o grande inimigo do bolsonarismo? Pois bem, é justamente nessas reações que a claque bolsonarista ela se mantém e volta a defender o seu ídolo. Aquele percentualzinho entre 10% a 20% que o Rodrigo Constantino fala lá na Jovem Pan. Lembram dele, inclusive? O Constantino voltou. Nessa cultura do cancelamento, ele conseguiu furar a bolha dos cancelamentos e, depois das barbaridades que falou ano passado, inclusive lhe renderam a demissão dos veículos de comunicação que participavam, o Constantino foi recontratado pela Jovem Pan. E está lá novamente falando suas asneiras. Só que dessa vez, tentando defender novamente o governo do mito, porque lhe resta isso, já que, para muitos, o Rodrigo é um conservador. Coitados conservadores.
nunca leram Edwin Burke, o pai do conservadorismo. Ou nunca leram Roger Scruton, conservador britânico, um dos gurus do conservadorismo moderno. Ou mesmo não leram Thomas Hobbes, que para uns também é, de certa forma, ou era, de certa forma, um conservador católico. Pois bem, não vou aqui entrar nesse debate, mas o Constantino, mais uma vez, né, usando da sua verve, e claro, tendo meio de comunicação com uma Jovem Pan, queria eu. Já pensou eu na Jovem Pan? A visibilidade, o espaço que eu teria, a extensão que teria a minha voz do que um mero canalzinho do YouTube? Pois é, mas o Constantino foi lá defender o Bozo, claro, foi defender o governo Bolsonaro, e disse que, na verdade, tratava-se de uma esquerda, como é que eu poderia dizer, uma esquerda retraída, uma esquerda recalcada, uma esquerda recalcada que não reconhece que perdeu e que, por conta disso, inventa picuinhas. E mais uma picuinha contra um governo que você não consegue, né, denunciar corrupção. Essa que é a questão. Você tem um gasto de 15 milhões com leite condensado e, né, esse governo não é corrupto. Não. Aí vem um bolsonarista. Me prove que esse governo é corrupto. Melhor é com o PT, não é isso? Melhor é com aquele ladrão do Lula, não é isso? Bom, a questão é a seguinte. Eu não estou aqui para defender Lula, nem Dilma, nem Fernando Henrique. Eu estou aqui para dizer o seguinte. Existe uma questão de transparência. Lembra do que eu falei no começo desse vídeo? No portal da transparência, temos que ser transparentes. Coisa que o governo Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro não foi até hoje. Cadê a transparência para explicar os 89 mil na conta da dona Michele? Hein? Senhor defensor de Bolsonaro, senhor bolsonarista ou bolsominion. Parece que quando eu falo isso, né, os ouvidos, como se fosse um réptil, né, os ouvidos se fecham, né, do bolsonarista, porque para ele não existe explicação, ou não existe sequer 89 mil na conta da Michele, não existe transparência para explicar isso. Quer dizer que isso não envolve corrupção? Rachadinha não envolve corrupção? Apoio de milícia não envolve corrupção? Tentar levar a cara dos filhos de processo na Polícia Federal e aparelhar a Polícia Federal não se trata de corrupção. Ter um ministro da Justiça como Moro, que saiu do governo atirando e falando coisas terríveis. Ter um general como Santos Cruz, que se vale hoje o Twitter para detonar cada vez mais esse governo, dizendo que esse governo é um governo de uma república de bananas. Será que não há corrupção? Ou será que derramar leite condensado, 15 milhões de reais de leite condensado na garganta de soldado do Exército, também não é algo de estranho, ou pelo menos ser averiguado pelo Ministério Público? Ou temos ao menos uma CPI do leite condensado? Pois é. Eu preferia muito mais aquele picolézinho, né, de leite condensado do começo do vídeo. Mas parece que teremos de leite condensado uma CPI. Pois bem, e como resolver essa loucura? Sim, porque diante disso, diante de situações tão anedóticas ou até surreais, porque, de fato, diante de uma pandemia que é bem real, nós temos um governo surreal, só dá para se falar, né, em loucura. E daí vai mais uma das nossas dicas de leitura. A dica de leitura de hoje é de um pensador, de um filósofo do Renascimento, cuja obra ainda hoje tem muito a dizer para nós. Inclusive a obra que foi redigida na forma de sátira. É, isso mesmo, uma sátira. Se vale em todo sarcasmo e toda ironia. Estamos falando do Erasmo, não amigo do Roberto Carlos, não do Erasmo Carlos, de outro Erasmo, o Erasmo de Roterdã. Pois é, a sua obra clássica, O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, serve também para explicar a claque bolsonarista movida a leite condensado que, de forma animada ou de forma enlouquecida, junto com o chanceler, que nada discreto é, mas também enlouquecido, procuram aí sustentar esta loucura glicêmica à base de chicletes e leite condensado. Pois bem, nessa obra, o Erasmo ele contrapõe a loucura à racionalidade. Agora, não entenda a loucura como hoje a entendemos de acordo com o jargão da psiquiatria, com o jargão médico que veio do século XIX para cá. O Erasmo fala de outro tipo da loucura, a loucura enquanto estado de espírito, a loucura enquanto uma cultura. E nesse sentido, meu amigo, o populismo barato, o populismo de direita, ele é pródigo
em produzir esta loucura. O Erasmo fala que a loucura ela funciona como uma deusa, a manipular vontades ou para afirmar suas próprias verdades. A loucura ela teria sua verdade. E justamente por se contrapor à sabedoria, o Erasmo diz que a loucura é a total abstenção de sabedoria. Ou seja, é isso mesmo, meu amigo. Para você ser louco, na perspectiva do Erasmo, você tem que ser meio burro. E é justamente nesse estado de alegria, sim, porque o louco ele é feliz. Nessa alegria pautada pela ignorância, é que alegres não sábios, ou burros alegres, festejam o seu mito, que mais uma vez retorna com a sua retórica, retorna com a sua verborragia, volta a ser ele, volta a ser o mito, volta a ser o capitão e volta ao seu velho estilo de atacar tudo e todos, de atacar todos aqueles que se contrapõem às suas irracionalidades. Pois é, o livro do Erasmo ele serve muito bem para traduzir isso, porque a loucura de que ele fala foi a loucura usada durante séculos por muitos tiranos, aproveitadores, ditadores e populistas. É essa loucura que se perpetua hoje por meio da pós-verdade. É essa loucura hoje que se perpetua através das fake news. É essa leitura que parece que deu uma pausa, vai apertar a tecla pause no momento em que, nos Estados Unidos, meio que saindo dessa loucura, parece que com a eleição de Joe Biden houve um retorno à realidade. Retorno à realidade esse que os bolsonaristas, ou que o seu mito, não querem aqui no Brasil. O Brasil do leite condensado, o Brasil do chiclete. Eles querem, na verdade, perpetuar essa loucura para muito além de 2022. Eles já falam em Bolsonaro até 2026, ou seja, a perpetuação dessa loucura. Pois bem, meu amigo, minha amiga, minha camarada e meu camarada, o que fazer, né? O que pensar então diante de tanto leite condensado que parece que enlouquece as cabeças adocicadas dos bolsonaristas? Transparência. O que nos resta é tentar ver além da Matrix e trabalhar, sim, a transparência. Buscar a racionalidade, buscar a verdade, buscar algo que está além de latinhas de leite condensado, que está além de embalagem de chiclete. Porque não se trata de leite condensado, não se trata de chiclete. Se trata, sim, de respeito ao povo, de respeito à República. Coisa que esse governo não tem de jeito nenhum. Um governo que já ceifou mais de 210 mil vítimas. Tá bom? Um forte abraço para vocês, mais uma vez, e até o nosso próximo programa. Para quem não conhece o nosso canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho para ser notificado de novas matérias, novos assuntos, e eu prometo, para a semana que vem, teremos mais material. Ajude a divulgar a mídia ativista desse país. E tenham todos um bom final de semana, apesar da pandemia. Valeu!